Olá, é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez com a Universidade do Café Brasil, um projeto da Ilha Café que desde o ano 2000 vem desenvolvendo pesquisas e conhecimento para a cafeicultura brasileira. Dessa vez, estamos apresentando o nosso projeto Pavimentando a Cafeicultura do Futuro, que é um projeto que visa abordar os temas do aquecimento global. Estarei apresentando a primeira parte dessa pesquisa com a metodologia, os objetivos e os propósitos dessa pesquisa, seguido pela professora Cristiane Leles, que apresentará os resultados dessa pesquisa. Vamos a ela, então? A Universidade do Café Brasil, com a sua mantenedora Ilha Café, se alia às entidades de pesquisa e universidades no esforço para abordar o tema Pavimentando a Cafeicultura do Futuro. Dessa forma, foi feito um estudo bastante amplo através da Universidade do Café Brasil, tentando verificar como estava a situação da pesquisa no Brasil e como estava o estado da arte dessa situação, tentando mapear, então, quais eram as instituições de pesquisa que realizavam esse tipo de trabalho, as universidades e uma série de outras entidades que se ligavam a esse tema, de maneira a oferecer um quadro completo da nossa situação ao mundo. As mudanças climáticas causam impactos bastante fortes na agricultura, em especial na cafeicultura. Nós devemos lembrar que esses impactos, eles causam alterações de produção, de produtividade e que eles devem ser mitigados, mas também devemos pensar na sustentabilidade quando tratamos desse assunto. Então, são problemas muito interligados e que devem ser abordados de uma maneira científica bastante adequada. Pensando nisso, então, partimos para a elaboração da nossa pesquisa. Então, os objetivos propriamente da nossa pesquisa eram de mapear, então, os temas relativos às mudanças climáticas, principalmente aquelas relativas ao café, saber quem está fazendo o quê, quais pesquisadores estão fazendo o quê nessa área, quais instituições estão fazendo o quê nessa área, se existe um trabalho em rede que está sendo feita, como está sendo feita, se elas estão interligadas, enfim, ter uma varredura completa do que está sendo feito. Então, esses são os grandes objetivos da pesquisa. Com relação ao método, eu gostaria de falar duas palavras. É sempre importante definirmos uma metodologia de trabalho. Então, os nossos passos metodológicos para a elaboração dessa pesquisa começaram com uma varredura bibliográfica, que, se vocês quiserem maiores detalhes, podem ser obtidos nos capítulos 4 e 5 do livro Pesquisa em Café. A partir disso, nós passamos para um ponto seguinte, que foi a identificação dos centros de pesquisa e os pesquisadores. Como é que nós fizemos isso? Fomos até o Lattes, que é uma base de dados de currículos do CNPq, analisamos inúmeros currículos e fomos então até esses pesquisadores para que pudéssemos realizar uma pesquisa com eles. Através de um questionário, fizemos entrevistas em profundidade e obtivemos então os dados. A partir da pesquisa com o Lattes, foi feito então o mapeamento dos centros de pesquisa e dos pesquisadores e foi verificado através de um programa chamado UCINET quais eram as pesquisas feitas em conjunto e quais centros de pesquisa estavam fazendo publicações em conjunto. Como último ponto, foi feito também um painel de especialistas reunindo mais ou menos 40 pesquisadores no Instituto de Economia Agrícola em São Paulo, onde pôde-se debater diversos aspectos não abordados ou fazendo uma sintonia fina para que se pudesse aproveitar as ideias e colocá-las no relatório de uma forma bastante proveitosa. Creio que dessa forma, então, pudemos consolidar o relatório final. Olá! Dando continuidade à nossa apresentação dos resultados da pesquisa sobre o mapeamento de café, eu gostaria agora de apresentar os critérios para esse mapeamento, como também os resultados. Nós definimos como critério para o mapeamento das redes a identificação de pesquisadores que tivessem pelo menos 2 publicações científicas sobre pesquisas em café. Nós obtivemos 471 pesquisadores.
Inicialmente, nossa amostra era de 634, o que demonstra que tem uma reserva de conhecimento, ou seja, pesquisadores que já atuaram em café e que, eventualmente, se incentivados, podem voltar a tratar desse tema. Entrando então nos resultados, nós obtivemos pesquisadores em 14 estados e no Distrito Federal. O estado de Minas Gerais foi o que apresentou o maior número de pesquisadores, 46% da amostra, seguido de São Paulo e Espírito Santo. Os 3 estados juntos representaram 78% dos pesquisadores identificados na pesquisa, o que corresponde também à produção, já que os 3 estados representam 84% da produção de café. Entrando agora nas linhas de atuação dos pesquisadores, genética e melhoramento foi a principal linha de pesquisa difundida entre eles, seguida por solos e nutrição, economia, gestão e manejo. É importante notar que pesquisadores do café não se restringem às áreas associadas à agronomia. Pelo contrário, identificamos cientistas em campos de conhecimentos diversos, tais como economia e gestão, análises químicas, ciência dos alimentos e inovação e tecnologia. Apesar da multiplicidade dos centros e instituições, nós identificamos 88, é importante observar a concentração de pesquisas em café em apenas 4. A Universidade Federal de Viçosa teve 20%, a Universidade Federal de Lavras 15%, o Instituto Agronômico de Campinas 8%, e o INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa e Assistência Técnica e Extensão Rural, 6%. Na outra extremidade da distribuição, 55 institutos, ou 62,5% do total, apresentam somente um pesquisador do café, o que demonstra uma distribuição bastante concentrada. Por outro lado, estes dados também mostram que o café estimula pesquisadores mesmo distantes da área de produção. Em regiões que não são tradicionalmente produtoras de café, também há outros temas de interesse de pesquisa. Nós identificamos também os temas de pesquisa do Simpósio dos Cafés do Brasil, durante o período de 2000 a 2015. Ao longo deste período, 2000 a 2015, foram 9 edições realizadas do simpósio. Esse gráfico que vocês estão vendo mostra os 10 temas que receberam maior volume de trabalhos apresentados nesse período. Os principais temas foram manejo de pragas e doenças, genética, melhoramento e biotecnologia e cafeicultura irrigada. Entraremos agora no estudo propriamente dito do mapeamento das redes de pesquisa em café. Como o professor Samuel adiantou, nós usamos o software UCNet, que é um software de mapeamento das redes. No nosso caso, nós identificamos as publicações, então nós mapeamos as redes de pesquisadores com base nas publicações conjuntas dos pesquisadores. Como vocês podem ver nessa figura, esses nós, os pontos, são os pesquisadores e as linhas são os vínculos entre os pesquisadores. Então, que no nosso caso são as publicações identificadas. Em um primeiro momento, a quantidade de nós ou vínculos pode dar a falsa ideia de uma rede densa de pesquisa, mas quando nós analisamos o grau de centralidade, nós identificamos que este foi de apenas 0,18%. O grau de centralidade é medida a partir da interação entre os agentes, aqui no nosso caso, das publicações conjuntas. O baixo grau de centralidade indica pouca atividade de rede integrada de pesquisa. No slide seguinte, vocês podem ver, o mapa está com cores diferentes. Essas cores indicam as instituições às quais pertencem os pesquisadores. Nós colocamos aqui as principais instituições, as que apresentam maior frequência, que são UFV, UFLA, IAC, EPAMIG, INCAPER e Embrapa Café, com as cores distintas. Este segundo mapa destaca também o grau de centralidade, que é o número de conexões dos pesquisadores. Quanto maior o nó, maior o seu grau de interação. Mesmo com a diferenciação das cores, o mapa ainda se mostra confuso com tantas conexões. Então, no próximo passo, nós reduzimos o número de observações para 271, ou seja, neste caso, nós colocamos apenas os pesquisadores das principais instituições.
Então, nesta figura, vocês estão vendo os nós e as conexões entre os pesquisadores das 6 instituições com maior número de representantes da amostra. Com essa redução na amostra, o grau médio de centralização aumentou para 0,35%. É interessante observar que a UFLA passou a ter um papel de destaque neste segundo mapa, o que mostra que tem uma relação maior entre pesquisadores da própria universidade ou com as outras 5 parceiras. Após a análise do mapeamento com os pesquisadores, o próximo passo é o mapeamento das instituições. E nós identificamos 88 instituições. E neste mapa, que vocês podem ver agora, nós temos as interações entre estas instituições. No caso, os nós passam a ser os centros de pesquisa identificados. E os vínculos, ou seja, as linhas entre os nós, significam pelo menos uma publicação entre 2 ou mais centros. Os nós isolados à esquerda são aqueles centros que não identificamos nenhuma conexão dos seus pesquisadores com os outros da amostra. É importante observar que esse mapa não reflete as publicações endógenas, ou seja, aquelas dentro de cada instituição, apenas as publicações conjuntas com outras instituições da amostra. Como nos outros casos, os nós também estão diferenciados por seu grau de centralização. Então, nós podemos ver como algumas instituições interagem mais que outras. E aqui o grande destaque do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, que foi o que apresentou o maior número de interações com as outras instituições. Veremos agora algumas conclusões do nosso estudo. Nós observamos alguns polos de concentração de pesquisa. Então, a maior parte dos pesquisadores estavam em 6 polos. Mas é importante observar também a quase ausência de centros internacionais de cooperação, o que merece um olhar crítico. E também o baixo grau de conexão entre as instituições. Este baixo grau de conexão entre as instituições mostra que há um amplo espaço para a cooperação, desde que haja incentivos. O IAC, a Universidade Federal de Viçosa e a EPAMIG se destacaram em relação ao número de conexões com outras instituições. Já a UFLA se destacou pelo número de conexões endógenas, ou seja, dentro da própria universidade, o que também é um desafio, também é difícil coordenar diversas áreas dentro da mesma universidade. Foi destacada a importância do consórcio de pesquisa em café, apesar de algumas críticas em relação ao seu funcionamento. Ele tem potencial para integrar mais as redes e merece uma revisão dos seus procedimentos de governança. Outro ponto que identificamos foi a ampla abrangência dos temas relacionados a café. O principal foi a genética e o melhoramento, mas nós vimos também diversas universidades longe dos polos de produção que também realizam pesquisas em café. Os resultados também mostraram que há um potencial de pesquisadores que poderiam trabalhar também no café se devidamente incentivados, ou seja, eles já trabalharam em algum momento e podem vir a trabalhar. Nós vimos que há uma reserva de conhecimento, um potencial ocluso no país. Como observamos, foi identificado um baixo índice de conexão entre as instituições e os pesquisadores. Esse ponto merece um repensar da estrutura de governança da pesquisa. O que poderia ser feito? Esta e as outras pesquisas da Universidade do Café foram lançadas neste livro, que contém as pesquisas de 2013 a 2017, Pesquisas em Café da Universidade do Café Brasil. Ele está disponível na forma de livro e também na forma eletrônica como e-book. Você pode ver mais informações no nosso site, universidadedocafé.com.